Uma operação da inteligência norte-americana estaria por trás de algum dos maiores feitos dos Estados Unidos depois do término da Segunda Guerra Mundial. Conhecida como Paperclip, ela consistiu em uma extradição secreta nas mentes brilhantes do regime nazista de Hitler, que foram repatriadas pelos Estados Unidos. Até hoje é cercada por muitos mistérios, inclusive o uso de tecnologia alienígena. Os cientistas, estima-se que foram entre 500 e 1000, foram transferidos para White Sands Proving Ground, no Novo México, Fort Bliss, no Texas e Huntsville, no Alabama, para trabalhar em mísseis guiados e tecnologia de mísseis balísticos. Muitos acreditam que estes pesquisadores nazistas tinham um conhecimento muito avançado para a época. Entre hipóteses levantadas estão contatos com documentos de antigas civilizações desconhecidas e até a influência de seres de fora da Terra. Será que um dia a verdade sobre a Operação Paperclip será revelada? Originalmente chamada de Operação Overcast, a Operação Paperclip foi o nome de código da operação realizada pelo Serviço de Inteligência Militar dos Estados Unidos para cooptar e levar aos Estados Unidos cientistas especializados em foguetes, V1, V2, eletrogravitação, armas químicas e medicina da Alemanha, com o colapso do governo nacional socialista após a Segunda Guerra Mundial. Esses cientistas, dentre eles Wernher von Braun e suas famílias, foram secretamente levados para os Estados Unidos, sem o conhecimento ou aprovação do Departamento de Estado norte-americano. Nenhum deles tinha qualificação para um visto de entrada nos Estados Unidos, pois todos haviam servido à causa nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial finalmente encontrou seu fim, o mundo já não era mais o mesmo. Com a Alemanha fora do caminho, Estados Unidos e União Soviética começaram a disputar a hegemonia do mundo pós-guerra, em uma corrida por tecnologia e armamentos, a fim de demonstrar a superioridade de uma nação sobre a outra. Neste intuito, era muito estratégico aproveitar-se de todas as pesquisas e avanços científicos possíveis. Durante os anos de guerra, a Alemanha foi uma pesquisadora muito importante e desenvolveu tecnologia de ponta para armamento, inclusive o atômico foi um dos seus maiores investimentos. Além disso, a medicina conduzida pelos nazistas alcançou resultados impressionantes muito rápidos às custas de uso de cobaias humanas para testar tratamentos e a resistência do corpo em situações extremas, sem se preocupar com a segurança das vítimas. O ponto é que após a derrota da Alemanha, entre aspas, esse conhecimento estava todo disponível para as maiores potências do mundo, como ressarcimento pela guerra, e muito da produção bélica alemã foi levada pelos Estados Unidos. Entretanto, uma parte do desenvolvimento de guerra não podia ser simplesmente levado sem maiores problemas. Isso porque a maior parte do conhecimento obtido naquela época ainda estava em desenvolvimento por cientistas nazistas. Qual a melhor solução para tudo isso? Bom, o Pentágono realizou uma operação secreta altamente confidencial para abrigar os maiores cientistas nazistas nos Estados Unidos e escondê-los de responderem por seus crimes de guerra. Para isso, os infiltraram no país e mudaram suas identidades. Eles davam aos cientistas uma nova vida e o país ganhava uma vantagem competitiva na corrida espacial, já que os nazistas eram especialistas em mísseis balísticos e, curiosamente, em foguetes. Como você já deve imaginar, isso não era algo muito ético de ser feito e nem seria fácil explicar para o povo americano porque os Estados Unidos, o maior inimigo dos nazistas, estava agora escondendo prisioneiros de guerra. Por isso, todo o segredo em cima da operação ficou conhecida como Operação Paperclip. Engenheiros alemães estavam presentes no Projeto Manhattan, que desenvolveu a bomba nuclear responsável pelo ataque a Hiroshima e Nagasaki e ao início da era nuclear. Na era de balística, um dos mais renomados cientistas era Wernher von Braun, que era líder do programa de foguetes alemão ao fim da guerra. Ele foi um dos 1.600 cientistas acolhidos pela Paperclip, trabalhando para o exército americano na construção de mísseis, e mais tarde se empregou na Agência Espacial Americana, a NASA, sendo o coordenador da equipe que construiu os foguetes da família Saturn, inclusive o Saturn V, que foi nada mais nada menos que o foguete usado na missão Apollo 11, que, entre aspas, levou o homem à Lua pela primeira vez e deu aos Estados Unidos a vitória na Guerra Fria, pelo menos na corrida espacial. A União Soviética também teve sua própria versão da Paperclip, denominada Operação Ossoaviakin, que importou 2.000 cientistas e ficou
com a maior parte do equipamento de guerra alemão, já que conseguiam transportar por terra tudo o que considerassem importante, enquanto os Estados Unidos precisavam passar pelo mar. Contudo, dados os resultados dos anos posteriores, a operação não parece ter sido tão bem sucedida para a União Soviética quanto foi para os Estados Unidos.